Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está me assistindo. Eu não sei o horário que vocês estão me assistindo, né? Meu nome é Pamela. Atualmente sou assistente social do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Vou ministrar para vocês as aulas de legislação, conteúdos específicos da minha área de atuação. Já estive no lugar que vocês estão hoje, né? E estou ainda, né? Atualmente eu ainda estou estudando para concurso. Já fui aprovada em concursos municipais, já trabalhei como assistente social na área de assistência social, política pública e assistência, já trabalhei na política pública de saúde, já tive diversas aprovações aí nos municípios do estado de Rondônia. Cujubim, Ji-Paraná, Jaru, já passei no concurso da CESAL do estado de Rondônia, inclusive foi o primeiro concurso que eu passei, foi esse concurso da CESAL, o último que teve, né? Porque a gente está prestes a ter outro aí, mas ainda não tem edital. Enfim, já tenho uma experiência aí na área de assistente social e eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouquinho do meu conhecimento, espero que eu consiga ajudar vocês aí. Vou começar com Lei Orgânica da Assistência Social. O edital de vocês, eu vi que ele não trouxe nada muito subjetivo, ele foi bem simples e objetivo. Lei, em sentido, lei seca. Então, assim, eu vou trazer para vocês aqui conteúdo que eu acho que é mais importante, que vai cair na prova de vocês, mas eu oriento que vocês leiam a lei seca. Lei seca mesmo, porque foi isso que o edital de vocês trouxe. Aí, antes da gente entrar na Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 93, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês sobre assistência social. Eu creio que tem muita gente que já está estudando, já sabe, já tem um pouco de conhecimento, mas tem muita gente que nunca ouviu falar o que é realmente assistência social. Quando você pensa em assistência social, o que vem na sua mente? Eu garanto que muita gente pensa ainda dessa forma, que a assistência social ela é o quê? Boa ação, ela é assistencialismo, ela é caridade e filantropia. Muita gente ainda não sabe, né? E tem essa visão distorcida sobre a assistência social. Mas a assistência social, gente, ela é política pública, direito do cidadão. Ela nasceu ali. Na verdade, ela surgiu, só para contextualizar para vocês entenderem o que é assistência social e como ela surgiu. A assistência social no Brasil, ela surgiu em meados dos anos 20, né, que teve aquele boom de urbanização, em que pessoas da área rural vieram para a área urbana para procurar uma vida melhor, e teve aquele boom de urbanização e uma crescente demanda, uma crescente pobreza, na verdade, né, porque veio muita gente e não tinha emprego para todos, né? Então, o mercado, juntamente com as entidades religiosas e o Estado, tiveram a necessidade de criar alguma coisa para poder atender essa demanda mais pauperizada da sociedade, mais pobre, né? E criaram práticas assistencialistas, né? E já na era do Getúlio Vargas, ele já tinha um olhar, vamos assim se dizer, um olhar mais... Ele queria criar algo que ele demandasse mais poder para ele, e ele criou essas práticas clientelistas, né? Getúlio Vargas era conhecido como pai dos pobres e mãe dos ricos. Na época dele, teve aquele crescimento, né, aquele desenvolvimento de políticas, surgiu aí políticas previdenciárias, surgiu legislação trabalhista e surgiu a Lei Brasileira de Assistência. Então, assim, a política assistência ela surgiu lá na era Vargas, onde ele criou essa Lei Brasileira de Assistência. E ela foi presidida pela Darcy Vargas, né, que foi aí que surgiu o primeiro damismo da história, né? E isso a gente vê que existe até hoje, né? Em que muitas primeiras damas são secretárias de assistência social, né? Isso tem perpetrado desde lá da era Vargas, que foi o início dessas práticas damistas. E nessa época a assistência era o quê? Ela tinha um caráter secundário do Estado. Essas práticas de assistência ficavam mais a cargo do mercado, de entidades religiosas, entidades filantrópicas,
e o Estado ele ficava ali como se fosse um plano de fundo, né? A assistência social como direito do cidadão, dever do Estado, ela só veio a ter reconhecimento na nossa Constituição Federal de 1988, onde trouxe que a assistência social ela é direito. Só um pouquinho. Ela é direito do cidadão, ela é responsabilidade do Estado e ela tem um caráter não contributivo. Depois dessa inauguração desse marco legal que trouxe esse amplo conhecimento sobre a assistência como direito, vieram outras leis, né, outros documentos normativos, que foi a LOAS, né, que a gente vai falar sobre agora. Veio também a Política Nacional de Assistência, que é um documento que normatiza, organiza e conceitua a política de assistência social no Brasil. Teve também outros documentos operacionais, né? A NOB-SUAS, que em outro momento a gente vai falar também. Teve a NOB-RH. E antes de entrar na lei em sentido estrito, LOAS, Lei Orgânica da Assistência, eu vou falar um pouquinho sobre esse marco legal da política como direito do cidadão trazido na Constituição Federal. A Constituição Federal ela trouxe esse sistema de seguridade social, né? Ela trouxe 3 importantes políticas públicas, que foi a saúde, como direito universal de todo cidadão, independentemente de classe, cor, independentemente de classe social, cor, etnia, etc. Trouxe a assistência social como sendo universal, porém ela é seletiva, e trouxe a previdência social com caráter contributivo. A assistência social, segundo a Constituição Federal, ela tem um caráter universal, porém ela é seletiva. Por que ela é seletiva? A assistência social será prestada a quem dela necessitar. Ela é para todos, independentemente da sua classe econômica. Só que ela será prestada para quem dela necessitar. A sociedade ela tem uma visão bem distorcida sobre a assistência, que ela é prestada aos pobres. E a assistência social ela não é isso. Quando ela diz que ela será prestada a quem dela necessitar, o que ela quer dizer? A gente sabe que a gente tem uma demanda, né, de uma classe mais empobrecida que necessita mais da assistência social do que outros. Só que pode ter pessoas aí de classe média que vão precisar da assistência, como, por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica. Ela vai precisar de uma entidade, uma casa-abrigo, né? E a assistência social, ela está aí para isso, para atender a essa demanda, a esse público que necessitar. Tem também as questões de violência contra criança e adolescente, que às vezes é intrafamiliar, né? Principalmente questões de abuso, em que o Estado ele é obrigado a prestar essa assistência. O Estado não pode deixar de faltar assistência para essa população. Então, assim, independentemente da classe econômica que ela está inserida. Independentemente de contribuição à Seguridade Social. Aqui reafirma mais uma vez o caráter não contributivo da assistência social. E ela tem por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo a crianças e adolescentes carentes, a sua promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua manutenção ou de tê-la provido por sua família. Esses são os objetivos que a Constituição Federal traz sobre assistência social, mas na lei orgânica a gente também vai trabalhar esses objetivos, então eu vou deixar para explicar esses objetivos mais quando a gente entrar mesmo ali na lei. E essa parte sobre a Constituição é a título mais de conhecimento e aprofundamento, porque o edital de vocês não pediu sobre a Constituição Federal, e sim sobre a Lei Orgânica de Assistência. Quem vai financiar essa política pública? Segundo a Constituição Federal, a Seguridade Social
ela será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos dos orçamentos. Diretamente, ela vai ser financiada pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, pelos entes federados. E indiretamente pelas contribuições sociais do empregador, do empregado, sobre a receita de concursos e prognósticos. Para quem não sabe, concurso de prognóstico são aquelas concursos lotéricos, Loto Fácil, Rondocap, aqui no estado de Rondônia, né? Do importador de bens ou serviços do exterior. A assistência social também será financiada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, que irá fazer o repasse específico das políticas de assistência, daquilo que deve ser gasto de responsabilidade da União, como também aquilo que vai ser repassado para os estados, Distrito Federal e municípios. Então, a assistência social ela vai ser financiada através desse recurso da Seguridade Social, ela também vai ser financiada pelo Fundo Nacional de Assistência. O que quer dizer? A União ela possui um fundo, só para vocês poderem entender melhor, União. E aqui eu vou colocar os outros entes federados, vou colocar eles bem pequenininhos, para vocês conseguirem entender melhor. A União ela vai fazer repasses através de fundo a fundo. Cada ente federal possui o seu fundo específico para ser gasto com essa política pública. E a União ela vai fazer o repasse daquilo que deve ser gasto para cada ente federado, de acordo com as suas especificidades de cada território. Que a gente sabe que o nosso Brasil ele é bem extenso aí, e cada região possui uma demanda diferente uma da outra. Também, na Constituição Federal, ela diz que a organização da assistência social acontecerá como? Ela vai ter um caráter descentralizado e participativo. Descentralizado porque a União, cada ente federado vai ter sua responsabilidade sobre essa política pública. A administração pública, tanto estadual como municipal, ela vai coordenar essa política, gerindo o seu fundo de assistência social. Então, quando ele fala descentralizado, ele está falando o quê? Que ele vai dar autonomia para os entes federados para poder aplicar essa política pública de acordo com a sua região, de acordo com a sua particularidade e a sua demanda. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje é Ministério da Cidadania, mas ainda a lei orgânica ainda não foi atualizada, então ainda está Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O que caberá a esse ministério? Normatizar, padronizar o emprego e a divulgação da identidade visual dos SUAS, devendo essa identidade prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao SUAS. Essa identidade visual hoje é esse símbolozinho aqui, ó. Quando vocês veem um carrinho passando por aí com essa identidade, é porque ela é da política pública de assistência social. Essa coordenação vai se dar como? Através das secretarias, né? Tanto estaduais como municipais. E esse caráter participativo, ele quer dizer o quê? Dos conselhos. Os conselhos que temos de deliberação, fiscalização e controle de cada política pública. E a assistência social não é diferente. Ela tem esses conselhos, né? Que possuem um caráter paritário, porque ele é paritário. Ele é feito por metade de representantes do governo e metade da sociedade. Então, a sociedade ela vai participar ativamente desses conselhos aí. Ele possui um caráter permanente, não é temporário. Esses conselhos eles têm que existir para a política pública funcionar, porque ele orienta, ele controla o Fundo de Assistência Social.
As ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência. Tudo que vai ser gasto com política pública, esses conselhos eles vão estar aqui, ó, orientando, fiscalizando, controlando, para que esses repasses, esses recursos sejam gastos efetivamente com aquilo que é necessário para se efetivar essa política no âmbito dos municípios ou estados. Eu trouxe algumas questõezinhas aqui rápido, só para poder fixar mesmo o conhecimento, para a gente poder já adentrar na Lei Orgânica de Assistência Social. FGV 2017, Ministério Público Estadual da Bahia. De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, a Constituição Federal traz uma nova concepção para a assistência social brasileira. Como política pública, a assistência social inicia o seu trânsito para o campo de: letra A, dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. B, a focalização dos programas e das parcerias públicos-privadas. C, dos critérios de elegibilidade inclusivos para minorias socialmente desprivilegiadas. Dos projetos cuja seletividade dos usuários é a principal característica. E, da meritocracia como critério principal de acesso para os benefícios. Acho que, sem ter muito conhecimento, a gente pode excluir algumas coisas aí, né? Principalmente essa C. Elegibilidade inclusiva para as minorias socialmente desprivilegiadas? Não, né, gente? Porque quando eu falei para vocês que a Constituição Federal ela traz que a Seguridade Social é para todos, para aquele que necessitar, ele não traz esse viés somente para essa classe. E essa palavra desprivilegiada é uma palavra tão, como eu posso dizer, uma palavra tão fora de uso, né? Quando a Constituição Federal ela traz assistência social como o quê? Como um direito do cidadão. Da universalização do acesso, quando fala que é para todos que necessitar. E da responsabilidade estatal, que traz o quê? O Estado ele é obrigado a prestar essa assistência. Essa assistência ela pode ser complementada, sim, por organizações e entidades sem fins lucrativos, porém, ela é uma primazia do Estado, ela é responsabilidade do Estado. Prefeitura de Fortaleza, de acordo com a Lei 8.742, a Lei Orgânica da Assistência Social, assinale assertiva sobre a assistência social. A. É política de seguridade social não contributiva que provê os mínimos sociais. A gente já matou essa questão, que já é essa, né? Mas vamos ler as outras para a gente ver onde está o erro das outras. É política de seguridade social contributiva. Quando eu falo que é política de seguridade social contributiva, a gente está falando da previdência social, né? A C. Não se constitui como política pública de seguridade social. Está errado, né, gente? Porque quando a Constituição Federal traz ali o tripé da Seguridade Social, ela traz essas três políticas públicas, né? A saúde, a previdência e a assistência social. É realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública que dispensam a participação da sociedade. Dispensam não, né? Porque quando a Constituição Federal traz sobre assistência, ela traz como uma diretriz a participação da sociedade, né? Que vai acontecer através dos órgãos colegiados aí, conselhos. Agora a gente já vai entrar na lei em sentido específico do que trouxe o edital de vocês. Eu quis contextualizar um pouquinho sobre a questão da assistência social, como ela surgiu e como é trazido ali na Constituição Federal, para vocês conseguirem entender o que é assistência social. Aqui no artigo 1º da Lei Orgânica, né, de Assistência Social, a Lei 8.742, ela traz novamente a assistência como direito do cidadão, reafirmando aquilo que a Constituição Federal trouxe. Dever
do Estado, política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. No artigo 2º, parágrafo único diz: para o enfrentamento da pobreza, a assistência social realizar-se de forma integrada às políticas setoriais, garantindo mínimos sociais e provimento de condições para atender contingências sociais e promovendo universalização dos direitos sociais. Quando ele diz, quando esses artigos aqui diz que ela vai se realizar através de um conjunto integrado às políticas setoriais, o que isso quer dizer? A política assistência social, gente, ela nunca vai conseguir atender todas as demandas do usuário. Ela vai ter que estar o quê? Se relacionando com outras políticas públicas, né? Aqui temos a assistência social como centro, né? Ela vai ter que estar se dialogando com a saúde, com a previdência, com a educação, com o trabalho, com a cultura, com a segurança alimentar e nutricional, a habilitação. E isso se faz a intersetorialidade, em que a assistência social ela vai se comunicar com as demais políticas públicas para ela conseguir atender todas as demandas do usuário, para que ele seja atendido em todas as suas necessidades. Deixa eu voltar aqui. Como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui tópicos importantes que vocês precisam aprender sobre a política de assistência social, mas vocês precisam ler essa lei, a lei seca mesmo, porque foi o que a banca de vocês pediu, né? A lei seca, e às vezes eles só fazem aquele Ctrl+C, aquele Ctrl+V da lei, e coloca lá na prova de vocês. Então, vocês vão ter que dominar a lei seca. Os objetivos da assistência social, segundo o artigo 2º. Isso aqui cai demais. Demais. Praticamente todas as provas que eu fiz para serviço social, para assistente social, tem a lei orgânica e caem esses objetivos. Quais são os objetivos da assistência social segundo a lei 8.742? Ela traz 3 objetivos: a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos. A vigilância socioassistencial é um dos instrumentos das proteções da assistência social. Identifica e previne as situações de risco e vulnerabilidade social e seus agravos no território. O que quer dizer essa vigilância socioassistencial? A vigilância socioassistencial é praticamente aquela pesquisa. Isso, uma pesquisa que a gente faz em determinados territórios, que a gente sabe que ali tem um índice maior de vulnerabilidade social, em que precisa de uma demanda mais especializada, né? Por exemplo, bairros, né? A gente sabe que tem alguns bairros aqui de Paraná que eles têm um índice de vulnerabilidade maior. E essa vigilância socioassistencial é para isso, para identificar quais são as demandas desse bairro, o que precisa ser feito ali, para poder enfrentar essas questões e prevenir também essas situações de vulnerabilidade. Esses são os 3 objetivos que a assistência social traz. Só que, deixa eu voltar aqui. Dentro dessa proteção social, ela traz aqueles objetivos que tem lá na Constituição Federal que eu trouxe para vocês. Então, assim, em específico, esses são os objetivos da assistência social: proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. E dentro dessa proteção social, a gente tem aqueles outros objetivos trazidos lá na Constituição Federal, que é a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos, especialmente. Isso aqui está trazido lá na Constituição Federal que eu trouxe para vocês agora. A proteção à família,
a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice, o amparo a crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. E a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meio de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provido por sua família. Então, assim, essa proteção social, ela possui dois caráteres. O caráter de prevenção e o de enfrentamento. Essa última garantia aí, ela traz essa garantia de um salário mínimo. Esse salário mínimo é o famoso BPC. Para quem não sabe, o BPC é um benefício de prestação continuada. Ele é dado ao idoso a partir de 65 anos. Quando a gente fala em Estatuto do Idoso, a gente sabe que idoso é a partir de 60 anos. Só que para fins de BPC, idoso é a partir de 65 anos. E a pessoa com deficiência. Pode ter um idoso com 61 anos que possui uma deficiência, que pode receber o BPC? Pode. Só que ele vai entrar nesse caráter de pessoa com deficiência e não como idoso. Porque para o idoso mesmo, ele é a partir de 65 anos. Essa pessoa com deficiência, ela pode ter qualquer idade. Esse é um benefício assistencial da política pública de assistência social, só que ele é mantido e gerido pelo INSS, pela Previdência Social. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse benefício, né? Mas ele é garantido aí a vários cidadãos que nunca trabalharam, nunca contribuíram para a Previdência e não tem nenhum outro meio de prover o seu sustento, por nunca ter contribuído para a Previdência e não ter familiares, né, que possam estar ajudando aí nesse provimento mínimo de sobrevivência. A gente vai falar bastante sobre essa questão desse benefício de prestação continuada, que ele cai bastante em prova também. Mais para frente, um pouquinho, a gente vai falar bem específico sobre ele. Princípios. Isso aqui também tem que ficar bem fixado na cabeça de vocês. Depois eu vou passar um mnemônico facinho para vocês conseguirem identificar, porque cai bastante. Eles trocam princípios por objetivos e faz uma confusão danada. Quais são os princípios da assistência social? Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Então, o Estado dele tem que o quê? Ele tem que atentar sobre a real necessidade do indivíduo e não só sobre essas questões de rentabilidade econômica. Porque quando ele traz assistência social, né, muitas pessoas têm essa visão da pessoa ter que comprovar a pobreza, da pessoa ser pobre, essa questão de rentabilidade, quanto que a pessoa ganha e tudo mais. E assim, ele traz como um princípio basilar a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre essas exigências de rentabilidade econômica. Possui alguns benefícios, programas aí, existem essa exigência aí, né, de rentabilidade econômica, só que ele traz que tem que se sobrepor às necessidades sobre essas questões de rentabilidade econômica. Universalização dos direitos sociais alcançável pelas demais políticas públicas. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Antigamente, hoje não existe mais, porque tudo que você vai fazer na assistência social é autodeclarado. Você autodeclara que você possui tal renda, que você reside em tal lugar, sem aquela comprovação. Antigamente o Estado ele tinha que dar um atestado de pobreza para a pessoa. Alguém tinha que dizer que você era pobre, para poder você ter direito a acesso a benefícios. Isso não existe mais de forma alguma. Você hoje, para você ter direito a tais benefícios que exigem essa comprovação de rentabilidade,
você faz uma autodeclaração de que você necessita de tal atendimento. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência das populações urbanas e rurais. Quer dizer o quê? A gente sabe que algumas urbanas e rurais têm as suas especificidades, né? Que, às vezes tem populações, tem áreas rurais que demandam de uma atenção maior, áreas urbanas também, só que a igualdade no atendimento ela tem que prevalecer em todas essas áreas, né? Sobre questões sem discriminação de qualquer natureza. E depois, por último, a divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como os recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Isso aqui está mais ligado à publicidade dos benefícios, né? Porque tem muita gente que não sabe quais são os serviços ofertados pela assistência, quais são os benefícios. Então, assim, o Estado ele tem que prover essa divulgação ampla aí. Eu tenho... Esses princípios aqui são mais fáceis para vocês conseguirem memorizar do que aqueles objetivos todos lá. Aí eu sempre fiz esse mnemônicozinho, que é SURID. Supremacia, universalização, respeito à dignidade, igualdade dos atendimentos e divulgação ampla. Então, se vocês conseguirem memorizar isso aí, fica bem mais fácil de acertar a questão em prova, viu? Mas é bom que vocês leiam mesmo, para vocês saberem do que realmente traz, o que realmente é esses princípios. E também tem as diretrizes, que eles confundem. É como eu falei para vocês, eles pegam os objetivos, os princípios e as diretrizes, faz uma bagunça danada. Aí, se você realmente não souber do que se trata de cada um, você acaba errando na prova aí. Diretrizes da assistência. Ele traz a descentralização político-administrativa para os estados, o Distrito Federal e os municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. E é aquilo que eu trouxe para vocês lá, né? Dando autonomia para os estados e municípios aí para administrar essa política de assistência social, dando o comando em cada esfera de governo. O comando em cada esfera de governo vai se dar como? Nos estados, através das secretarias estaduais, né? Como as CEAs, né? Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, e nos municípios através das secretarias municipais, né, que é mais conhecido como SEMAS, né, Secretaria Municipal de Assistência. Participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Essa participação da população ela vai se dar naquele caráter lá através de conselhos, né? Conselhos paritários, permanentes, que vai fiscalizar as ações de assistência, fazer aquele controle, dar maior acessibilidade para a população, para ela conhecer e participar dessas políticas, né? E a primazia da responsabilidade do Estado. Essas duas diretrizes, ela também é trazida lá na Constituição Federal, que eu trouxe anteriormente para vocês. Mas essa primazia da responsabilidade do Estado, ela é nova sim, né? Sendo trazida através da LOAS, né? Que traz a primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Por quê? Como eu disse anteriormente, a política de assistência social ela surgiu ali na era Vargas, mas ela tinha um caráter secundário, como se o Estado ele ficasse ali no plano de fundo. E essa primazia da responsabilidade do Estado, ela traz que é o Estado que vai promover essa ação. É dever do Estado, é ele que vai fazer. As instituições peraí, gente, deu um bug aqui. Essas instituições privadas, sem fins lucrativos, elas vão poder participar, oferecendo os serviços da assistência, só que elas sim vão fazer em um caráter secundário, porque o Estado, ele deve promover isso aqui, ele deve promover todos os meios necessários para que essa política pública seja efetivada. Aí eu trouxe mais umas questõezinhas para vocês verem como que cai em prova. Ah, tá, deixa eu só voltar aqui para mim falar um mnemônico para vocês, para essa diretriz e esses princípios ficar na cabeça de vocês, para que o resto que cair, vocês tenham certeza que não é
diretriz não é princípio, que é objetivo. Esse mnemônico dessa diretriz eu coloquei aqui, ó. Vocês devem ter uma coleguinha aí que chama Priscila, que todo mundo tem, né? De papo com a PRI, né? Descentralização político-administrativa, participação da população e a primazia do Estado. Aí vocês podem estar, se vocês preferirem, né? Esse eu já utilizei bastante e para mim serviu muito bem. Se vocês acharem que serve para vocês esse mnemônico, vocês podem estar utilizando, né? O SURID e o de papo com a PRI. Aí agora a gente vai partir para umas questõezinhas, só para fixar o conhecimento mesmo, para vocês verem também como é que cai em prova, né? São objetivos. Aí eles querem aqueles objetivos lá da assistência social, exceto a opção. Eu já vou lendo e a gente vai resolvendo para fixar melhor o conhecimento. Quais são os objetivos da assistência? Segundo a Lei 8.742, PROSSO, os objetivos da assistência são PROSSO, DEDI, proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. E dentro da proteção social, a gente tem o quê? A gente tem o amparo a crianças e adolescentes carentes, tem a promoção da integração ao mercado de trabalho, tem a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. A gente tem a supremacia do atendimento às necessidades sociais, sobre as exigências de rentabilidade econômica, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a sua promoção de sua integração à vida comunitária. Como ele pediu o exceto, a gente já sabe que esse... E aí, é um princípio ou uma diretriz? É um princípio, né, gente? Essa D aqui, ela é um princípio da assistência social. Ela é o SURID lá, que eu falei para vocês sobre o mnemônicozinho, para vocês fixar. Só pela primeira palavra lá, vocês conseguem identificar que isso aqui já não é um objetivo da assistência, e sim um princípio. Então, a letra correta não, que ela pediu exceto, né? Mas a questão é a letra D. Olha lá, letra D. Agora, uma outra questãozinha da IBAD, Prefeitura de Seringueiras de Rondônia. De acordo com a Constituição Federal de 88 e a Lei 8.742, LOAS, a assistência social ela é direito do cidadão, sim, uma conquista aí nossa, né, de todo cidadão brasileiro, dever do Estado, política social não contributiva, correto, e faz parte do tripé da Seguridade Social, juntamente com a política de saúde e previdência social. A questão tá linda, né? Vamos ver as outras, para ver qual é o erro das outras. Dever do cidadão. Dever do cidadão não, né, gente? Ela é um direito do cidadão. Direito do Estado? Não, ela é dever do Estado. É política não contributiva que provê os mínimos sociais. Daqui para frente está certo, né? Mas de primeira ali você já mata a questão porque fala que é dever do cidadão. Direito do cidadão, correto. Dever do Estado. É política de seguridade social, ok? Contributiva e universal. Contributiva a gente sabe que é previdência social, né, gente? Então aí a gente já mata a questão também. Direito do cidadão, dever do Estado, política social não contributiva e faz parte do tripé da Seguridade Social juntamente com a política de educação e previdência. Vocês conhecendo aquela parte sobre a Seguridade Social que traz as 3 políticas públicas, a gente sabe que a educação está bem fora aí, né? Que é outra política pública, mas não está ali garantida no tripé da Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social.
Dever do Estado, a gente já está cansado de saber que é direito, então a gente já mata a questão daí e vamos parar de enrolação e ir para a próxima, né? A gente já achou a correta, que é a letra A. Vamos para mais uma questão. Eu gosto de trabalhar essas questões com vocês para vocês verem como é que caem na prova e para aquele conteúdo ele ficar bem fixo na mente de vocês e para vocês verem como que cai muito, despenca nessas provas, essas questões desses objetivos, diretrizes e princípios da lei orgânica. É uma questão de residência multiprofissional em saúde, a lei orgânica da assistência social, na perspectiva do enfrentamento à pobreza, assim como da garantia do atendimento às necessidades básicas dos que dela necessitarem, rege-se pelos seguintes princípios. Princípio, gente, esse aqui já está pedindo princípio, viu? Aí, princípio, a gente sabe que é aquele mnemônicozinho, né? Suride. Aí, através desse mnemônicozinho, a gente vai, vamos ver, onde princípios. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Suride, já achamos uma aqui, né? Efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, à educação, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade. Daqui a gente não vê, não, né? Princípio, objetivo, ou diretriz, não vi. Vamos para a próxima. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social em cada esfera de governo. Primazia, nosso menino cozinho não tem bem, né? A gente sabe que primazia é uma diretriz, né? De papo com a PRI. Descentralização político-administrativa, participação da população e primazia da responsabilidade do Estado. Então, a gente sabe que essa primazia ela é uma diretriz. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência das populações urbanas e rurais. Igualdade de direitos, a gente, pelo mínimo, a gente vê que tem um I aqui, né? Mas é igualdade de direitos? Será? Gente, isso aqui é um dos princípios da assistência social. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Temos respeito à dignidade do cidadão ali no nosso mnemônicozinho, temos o R? Temos aqui, ó, supremacia, universalização, respeito, igualdade. Temos aqui no nosso mnemônicozinho, que a gente mata a questão só para saber. Então, a gente sabe que a correta é A1, A4 e A5. Letra C, né? Acho que eu já tinha passado, já tinha dado a resposta para vocês aí. Sem perceber. Isso cai demais em prova. Esses objetivos, princípios e diretrizes, que eles fazem uma bagunça danada para confundir a cabeça da gente mesmo. Uma da Consulpan, né? Com base na Lei Orgânica da Assistência Social, qual entre os itens abaixo corresponde a um dos objetivos da assistência social? Os objetivos, mnemônicozinho, que eu tinha passado para vocês, PROSSO, VISSO, TEDI, proteção social, vigilância social e defesa de direitos, que dentro dessa proteção social a gente tem aqueles atendimentos à família, à maternidade, à infância, à adolescência, a garantia de um salário mínimo, promoção e integração à habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Então, ele quer saber quais são os objetivos da assistência social. Universalização dos direitos, a gente sabe, e acabamos de ver na questão anterior, que é um princípio, não é um objetivo da assistência social.
participação da população. A gente sabe que participação da população é uma diretriz, né, da assistência social. A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção da sua integração à vida comunitária. Essa aqui tá bonita, essa aqui está parecendo ser a certa, mas vamos ler a D. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal ao idoso com deficiência, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provido por sua família. Essa aqui, ela poderia estar correta, porque ela pode ser sim para o idoso com deficiência, aquele idoso que entra a faixa etária de 60 a 65 anos que possui alguma deficiência. Mas ele vai receber o benefício porque ele é um PCD e não porque ele é um idoso. E aqui ele condicionou o idoso ter deficiência, né? E a gente sabe que na letra da lei não é isso. Ficou bem confusa essa questãozinha aqui, mas só para vocês entenderem a questão do idoso, que é o idoso a partir de 65 anos, ele traz aquele condicionante, né? Não é o idoso com deficiência. O idoso com deficiência naquela faixa etária pode receber esse benefício? Pode. Mas não é o que a lei, em seu sentido estrito, fala. Então, a letra correta é a letra C, né? Habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência. Isso aqui tem que estar na ponta da língua de vocês, como eu falei para vocês, porque cai muito. E eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês. E eles vão fazer uma confusão danada, então vocês têm que saber na ponta da língua quais são os objetivos, quais são os princípios e quais são as diretrizes. Por isso que eu oriento vocês a ter na ponta da língua o que é princípio e o que é diretriz, porque o resto é objetivo. Porque o objetivo é uma parte bem maior, que é mais difícil para vocês entenderem e às vezes até decorar. No modelo brasileiro de proteção social não contributiva, a política de assistência social brasileira apresenta 3 objetivos. São eles. 3 objetivos. Lembram? Ó, deixa eu pegar aqui. Mnemônicozinho, PROSSO, VISSO, DEDI. Só por esse mnemônicozinho a gente já mata as questões, não mata? Proteção social básica? Não, ninguém falou disso ainda. Universalização, descentralização e participação popular? Também não. Proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. Então, só pelo mnemônicozinho a gente já mata a questão, né? Letra C. Controle social, a gente sabe que não é um objetivo. Gestão compartilhada também não, está trazido em outro documento, outras questões que a gente vai abordar em outro momento. Prevenção, fomento à renda e garantia de sobrevivência também não. Então, a letra correta é a letra C, proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos. Esses são os objetivos, igual eu falei para vocês, em sentido específico, estrito. Aí, dentro dessa proteção social, que a gente tem aquelas garantias, a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice, garantia de um salário mínimo, habilitação e reabilitação, promoção e integração ao mercado de trabalho. Mais uma questãozinha aí para fixar bem esse conhecimento. Isso aqui é muito importante mesmo. Assinale as assertivas abaixo, cujas informações foram retiradas da LOAS, e assinale verdadeira, V para verdadeira ou F para falso. A assistência social tem como objetivo a proteção social, ok, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de risco. É isso mesmo. Verdadeira. A assistência social rege pelo princípio da vigilância socioassistencial. Princípio. A gente sabe que a vigilância socioassistencial é um objetivo, né? Os princípios são outros, são aquele mnemônicozinho surídico que eu falei para vocês. Então, a gente sabe que essa é falsa. Quando ela traz
que a vigilância socioassistencial é um princípio e não um objetivo. A assistência social rege-se pelo princípio da universalização dos direitos sociais, correto, né? O mnemônicozinho SURID, lá que eu falei para vocês, universalização dos direitos sociais. A organização da assistência social tem como base a diretriz da descentralização político-administrativa para os estados, o DF e os municípios, e comando único em cada esfera de governo. A diretriz, lembra que eu passei para vocês lá? Sobre o mnemônicozinho de papo com a Pri? Que traz a descentralização político-administrativa, a participação da população e a primazia da responsabilidade estatal. Então, a gente, como ele trouxe, que é uma diretriz. Então, tá certo, né, gente? Vamos ver se a gente acertou todos aqui. Então, a letra correta seria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra A, né? Deixa eu apagar aqui. Letra A. Vocês viram que cai em prova, a gente, uma bagunça danada, se a gente não tiver na ponta da língua o que é diretriz, o que é objetivo, o que é princípio, a gente se enrola todo. Então, leiam essa lei aí por diversas vezes, até vocês fixar direitinho o que é diretriz, o que é objetivo e o que é princípio. Agora vamos falar sobre a gestão e a execução da assistência social. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, para a gente poder dar continuidade. A gestão das ações na área de assistência social fica organizada sobre a forma do sistema descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Não confundem isso aqui com SUS, não, hein, gente? Pelo amor de Deus. É SUAS. Com os seguintes objetivos. Isso aqui é a forma como a política de assistência social ela vai se organizar, né? Através de um sistema descentralizado e participativo. Descentralizado porque ele dá essa autonomia para os estados e municípios organizar a sua política de assistência social, e participativo porque ele existe a participação da população na condução dessa política pública, né? A questão das conferências, dos conselhos. Quais são os objetivos do SUAS? Consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre os entes federativos, que de modo articulado operam a proteção social não contributiva. Quando eles falam essa cooperação técnica, eles falam que o município ele vai estar ali mais próximo para atender a demanda do usuário. Mas se o município não tiver um suporte estatal do Estado para poder conduzir essa política pública, ele não vai ter aquele trabalho de efetividade. Então, o Estado ele vai ficar aqui, ó, dando um suporte para o município atender as suas demandas. E assim acontece também com a União, dando esse suporte técnico para os estados prover essa política em seu âmbito ali. Integrar a rede pública e privada de serviços, programas, projetos, benefícios de assistência social na forma do artigo texto C, CRAS, CREAS e a adega. A adega, eu coloquei esse mnemônicozinho para vocês lembrar de vinho, né? Que aí quando vocês estiverem aí assumindo esse concurso aí, vocês vão tomar um vinhozinho para comemorar. A adega é o quê? São entidades que vão prestar esses atendimentos de assistência social, entidades de atendimento, entidades de assessoramento
e entidades de defesa e garantia de direitos. Também vamos falar um pouquinho ali depois sobre eles, mais aprofundado. Estabelecer a responsabilidade dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Então, esses são os objetivos do SUAS, que não pode ser confundido com os objetivos da assistência social. É um pouco confuso, eu sei que é um pouco confuso, mas vocês têm que ficar com isso aí na ponta da língua aí, gente. Principalmente sobre os objetivos da política de assistência social. Definir os níveis de gestão, respeitado as diversidades regionais e municipais. A gente sabe que existe uma diversidade de região que possui demandas diferentes uma das outras, né? Então, assim, tem que ter esse olhar com especificidade, porque existem regiões, existem municípios que precisam de uma atenção maior, uma demanda maior desses atendimentos. Então, assim, tem que ter esse olhar. Aquele lugar lá, ele precisa, aquela região, ela tem um índice maior de vulnerabilidade, que deve ter uma atenção melhor dessa política pública. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. Para a gente saber onde está aqueles índices maiores de vulnerabilidade, em qual estado, região ou um bairro ele precisa de uma atenção melhor, a gente vai saber através da vigilância socioassistencial, que é um objetivo da assistência, né? Através dela vai ser um indicador de referência para essa política funcionar. As ações ofertadas no âmbito do SUAS têm por objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice, com base na organização e no território. Mais uma vez, afirmando aquele caráter do território, sobre aquilo que eu acabei de falar anteriormente, das especificidades de cada região, né? A base de organização dos serviços, programas, projetos e benefícios deve ser o território, onde é analisado por meio da vigilância socioassistencial, daquele indicador lá que eu falei para vocês, que define os indicadores de vulnerabilidade e de risco, além da rede que está operacionalizando a política de assistência social para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade, risco e violação de direitos. O SUAS é integrado pelos entes federativos. DF, estados e municípios. E pelos respectivos conselhos de assistência social, que são que é a participação da população através de conselhos, né? Que é aquele órgão paritário, deliberativo, permanente, e pelas entidades e organizações de assistência social abrangidas por essa lei. Essas entidades e organizações, elas vão participar da assistência social naquele caráter secundário, né, que eu falei para vocês. Essas entidades e organizações, é bom frisar para vocês que elas são entidades sem fins lucrativos, né? Porque se assistência social seria meio contraditório ser uma entidade ou organização que cobrasse pelos atendimentos, né, gente? Sendo que essa política pública, ela já é para prover essas necessidades básicas aí que aconteceu com a pessoa sobre questões de situação de risco, violação de direitos, às vezes uma calamidade pública aí que aconteceu e a pessoa ficou sem ter uns mínimos sociais de sobrevivência, né? Como eu tinha falado para vocês, esse é a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social. E ele tem que estar visível em todas as repartições públicas ou entidades de atendimento que ofertam os serviços de assistência social. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje é Ministério da Cidadania, ainda não está atualizado na lei, por isso que eu deixei aqui ainda
esse desenvolvimento social e combate à fome. Ele deve o quê? Normatizar essa identidade visual e a divulgação. Como eu falei para vocês, todas as entidades que ofertam a política de assistência social têm que ter essa identificação visual aqui. E é o que eu acabei de falar, que é trazido na lei, no parágrafo 5º. Essa identidade deve prevalecer na identificação de unidades públicas estatais, entidades e organizações de assistência social, serviços, programas, projetos e benefícios vinculados ao Sistema Único de Assistência Social. Agora vamos falar das proteções que a assistência social oferece, trazida na Lei 8.742, de 1993. Ele traz dois tipos de proteção, a proteção básica e a proteção especial. A proteção básica, ela busca o quê? Prevenir as situações de vulnerabilidade e risco social. E já a especial, quando fala um caráter especializado, a gente já percebe que já houve uma violação de direitos, já é uma reconstrução de vínculos familiares e comunitários, que envolve o enfrentamento das situações de violação de direito. Quando eu falo em proteção básica, aqui eu falo que ainda são proteção que busca prevenir, não teve nenhuma violação de direito. Quando eu falo em proteção especial, porque já houve uma violação de direito, já é uma questão de reconstrução, já é uma questão de reconstruir aquilo ali que foi violado pela sociedade em si, né? Proteção básica segundo a lei orgânica. Conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Quando eu falo em proteção social especial, temos o conjunto de serviços, programas, projetos que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos. Quando eu falo em proteção básica, ele tem uma atenção especial para a família e para a comunidade. Quando eu falo em proteção especial, ele já tem um caráter individualizado, tanto para a família quanto para os indivíduos em específico. E essa proteção social ela vai se dar como? Através das entidades CRAS, CRE e CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que vai promover essa proteção social básica, e o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. São essas instituições aí que vão promover essas proteções sociais. Então, a Lei 8.742 traz dois tipos de proteção, a proteção social básica e especial. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial de forma integrada, em conjunto com as demais políticas públicas, diretamente pelos entes públicos, CRAS e CREAS, tá, gente? CRAS e CREAS. E pelas entidades e organizações de assistência social. Essas entidades são aquelas entidades, a ADEGA, entidades sem fins lucrativos, tá, gente? Que vão
prestar as políticas de assistência pública através de atendimento, assessoramento e defesa e garantias de direitos, respeitados a especificidade de cada ação. A vinculação ao SUAS é o reconhecimento pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome de que a entidade de assistência social integra a rede socioassistencial. Como que vai dar esse reconhecimento? Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje, Ministério da Cidadania. Mas a lei ainda não mudou, não atualizaram a lei, então vamos deixar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ela vai constituir, o reconhecimento dela vai se dar como? Ela vai se constituir em conformidade com o disposto do artigo 3º, né? Ou ela vai ser uma entidade de atendimento, ou ela vai ser uma entidade de assessoramento, ou ela vai ser uma entidade de defesa e garantia de direitos. Cada entidade dessa, para ela se manter, vamos se dizer, para ela se manter em pleno funcionamento, ela deve se inscrever no Conselho Municipal ou do Distrito Federal que ela está localizada. Ela deve integrar o sistema de cadastro de entidades, que trata o inciso do artigo 19, no Cadastro Nacional de Entidades, CNEAS. Tem gente que fala CNEAS, mas eu prefiro falar dessa forma. A Administração Pública e União dos demais entes federativos. Para ela ter o reconhecimento que ela é vinculada ao SUAS, que ela faz parte dessa rede socioassistencial, ela deve se constituir em conformidade com esses requisitos aqui, tá, gente? É muita coisa para entrar na cabeça, mas é com bastante aprofundamento e conhecimento sobre a lei, é fácil, é muito fácil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre essas entidades, para vocês conseguirem. Cai bastante em prova também sobre elas. Vocês vão ter que saber o que realmente cada uma dessas oferta, para vocês conseguirem diferenciar. A gente sabe que essas organizações elas devem ser sem fins lucrativos, como eu falei para vocês, né? E ela deve ser entidades que ofertam atendimento às famílias, assessoramento e defesa e garantia de direitos. As entidades de atendimento são aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, faltou uma separação aqui, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos. Prestam proteção social e especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal e social. Respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social, que tratam os incisos 1º e 2º do artigo 18 da Lei Orgânica de Assessoramento. Então, a gente sabe que essa rede de atendimento, ela prestam serviços, programas, projetos e benefícios da proteção básica e especial dirigidos a famílias e indivíduos, né? De assessoramento, aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos vinculados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação, capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social. Então, ele vai fazer aquele assessoramento, né? Movimentos sociais, organização de usuários, formação e capacitação de lideranças. O próprio nome já é bem sugestivo para o que essas entidades de assessoramento oferecem. Defesa e garantia de direitos, aquela que de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais
e a construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, com articulação com os órgãos públicos e defesa de direitos. Essa também ela é bem sugestiva, né? Quando fala de defesa e efetivação de direitos, quando ela fala que ela vai ofertar construção de novos direitos. Então, assim, essa questão dela ser continuada, permanente, planejada, ela todas têm que ter essa descrição aí. Quando se fala que ela é de atendimento, ela vai atender diretamente as famílias, né? Famílias e indivíduos. Quando ela fala que ela vai assessorar o quê? Os movimentos sociais, capacitação de lideranças. Quando ela fala em defesa de garantias, é bem sugestivo, né? Defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais e construção de novos direitos. Isso aí está trazido bem específico na lei também, tá, gente? Para vocês leiam bastante sobre, porque cai também bastante essa questão dessas entidades, e eles trocam todas as características de cada um para confundir bastante. E essas organizações ou entidades, elas devem o quê? Elas observarão as normas expedidas. Ai, peraí que eu fiquei perdida aqui. Ah, voltei. Me situei novamente. No artigo 7º, ele diz: as ações de assistência social no âmbito das entidades e organizações de assistência social observarão as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Ela vai funcionar em conformidade com qualquer entidade pública, ela vai obedecer às mesmas normas que as entidades públicas devem obedecer. Essas entidades e organização, ela vai o quê? Elas celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público. Eles vão poder fazer esses atendimentos através de contratos, convênios, acordos ou ajustes com o poder público, em que, para sua total execução, o Estado tem que garantir o financiamento integral desses serviços, programas e projetos e ações de assistência social. Então, se tivermos entidades e organizações sem fins lucrativos que vão prestar esses serviços, programas e projetos de assistência social, elas vão prestar como? Através de contratos e convênios com o poder público, em que o poder público ele vai financiar 100% todos esses atendimentos. O cumprimento do disposto será informado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome pelo órgão gestor da assistência, órgão gestor local da assistência social. Quem que é o órgão gestor? A gente sabe que no âmbito dos estados, no âmbito da União, o órgão gestor é o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, hoje Ministério da Cidadania. No âmbito dos estados, as secretarias, no estado de Rondônia, CREAS, né? Secretaria de Estado, Assistência e Desenvolvimento Social, e no âmbito dos municípios, as secretarias municipais, SEMAS. Esses são os órgãos gestores da assistência social. Então, quem vai celebrar esses convênios através dessas entidades vão ser essas secretarias, no âmbito dos estados, secretarias, elas vão celebrar esses convênios com entidades públicas e privadas através de acordos, contratos, ajustes, em que o poder público ele vai financiar 100% essas atividades aí. Como eu tinha dito para vocês, no âmbito da proteção social e básica, elas vão ser ofertadas pelo CRAS e pelo CREAS, e o artigo 6º C traz bem direitinho o que é cada uma. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas principalmente no CRAS e CREAS, básica e especial, respectivamente. Respectivamente, CRAS, básica, especial, CREAS. E pelas entidades sem fins lucrativos, a ADEGA.
As entidades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos. Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais, instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas, né? Políticas de saúde, trabalho, educação, e articulam, coordenam e ofertam serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Isso aqui também cai muito em prova, tá? As diferenciações de CRAS e CREAS. CRAS oferta proteção social básica, CREAS oferta proteção social especial. O CRAS, ele é uma unidade pública municipal de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas, projetos socioassistenciais de proteção básica às famílias. Como eu tinha dito anteriormente, o CRAS, a proteção social básica, ela oferta serviços para as famílias, envolvidos mais para a família, para a comunidade. Já o CREAS, ele é uma unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situações de risco pessoal ou social por violação de direitos, ou contingência que demanda intervenções especializadas da proteção social especial. Existem bastante diferença entre elas nas questões. O CRAS, ele é só o CRAS ele é uma unidade pública municipal. Se a questão trouxer que CRAS é unidade pública regional, você já mata a questão, porque CRAS é só municipal. Quando se fala em regional ou estadual, estamos falando de CREAS, né? E o CRAS, ele oferta proteção básica destinada a famílias e à comunidade. E o CREAS já presta serviços a indivíduos e famílias. Ele vai ofertar aquele serviço específico para um indivíduo, né? Que já o CRAS, ele já oferta para a família inteira. O CREAS também vai ofertar para as famílias? Vai, mas ele também oferta para indivíduos, né? E o CREAS é a proteção especial, que já houve a violação de direitos, né, gente? Em que já não tem mais que prevenir nada, só enfrentar e tentar reconstruir alguma coisa aí quando já houve violação de direitos. Então, cai bastante essa diferenciação sobre CRAS e CREAS, eles confundem bastante isso aí, a gente vai fazer umas questõezinhas para poder, um pouco mais para frente, para poder a gente fixar bem esse conhecimento, mas isso são coisas que caem bastante, essa questão da proteção social básica e especial, e eles confundem CRAS e CREAS, porque muda uma palavrinha só aqui, né? Acrescenta aqui, especializado, mas é muito simples para vocês entenderem. Quando se trata especializada, é porque já houve a violação de direitos, e ela é uma entidade que pode ser municipal, estadual, regional, e já o CRAS é só municipal. As instalações do CRAS e do CREAS devem ter espaço para o trabalho em grupo e ambientes específicos para recepção e atendimento reservado das famílias e indivíduos, assegurada acessibilidade às pessoas idosas e com deficiência. Isso aqui é o básico, né, de ter um espaço que ele tenha capacidade para poder trabalhar em grupo, trabalhar mais reservadamente, para poder preservar aí essa intimidade da família ou até mesmo do indivíduo. Os recursos do cofinanciamento do SUAS destinados à execução das ações continuadas de assistência social poderão ser aplicados no pagamento de profissionais que integram as equipes de referência, conforme percentual aprovado pelo MDS, Ministério de Desenvolvimento Social, Combate à Fome, e a aprovação pelo CNAS. Então, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre a questão desse pagamento de profissionais aí que integram as equipes de referência, né?
Porque quando a gente fala em conselho, é vedada essa utilização de recursos para pagamento de profissionais. Mas quando se fala em execução de ações continuadas, esses recursos eles podem sim ser utilizados para o pagamento das equipes, de profissionais que integram a equipe de referência, né? Parágrafo único. A formação das equipes de referência deverá considerar o número de famílias, indivíduos referenciados, os tipos e modalidades de atendimento e as aquisições que devem ser garantidas aos usuários conforme deliberação do CNAS. Na Política Nacional de Assistência Social, a gente tem um documento normativo que normatiza, né, quantas equipes de referência vai ter por determinada quantidade de determinada população, a quantidade de habitantes e tudo mais. Mas é tópico para a gente abordar em outra aula. Mas quando se fala sobre essa formação de equipe, ele deve considerar o número de famílias e indivíduos referenciados. Eles vão ser referenciados através do Cadastro Único de Assistência Social ou da Vigilância Socioassistencial. A União, os estados, o DF e os municípios observarão os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. Fixarão suas respectivas políticas de assistência social. Essa é a lógica da descentralização, né, gente? Onde dá essa autonomia para os estados e municípios controlar essa política de assistência social e aplicar elas no seu respectivo âmbito de abrangência, né, de área ali. Eles poderão ter uma lei complementar, sim, sobre a política de assistência social, com base na lei orgânica, na lei 8.742. Eles têm essa autonomia aí. O funcionamento das entidades e organizações de assistência social depende de prévia inscrição no respectivo Conselho de Assistência Social. Mais uma vez, reafirmando que para o funcionamento de uma entidade ou organização sem fim lucrativo, ela precisa estar inscrita no Conselho Municipal da sua respectiva localidade, para estar em pleno funcionamento. Senão, ela não pode funcionar se ela não estiver inscrita no Conselho, que é o órgão paritário de deliberação, controle, que tem a participação da população, como eu tinha dito para vocês. A regulamentação desta lei definirá os critérios de inscrição e funcionamento das entidades, com atuação em mais de um município do mesmo estado, ou em mais de um estado do Distrito Federal. Cabe aos conselhos municipais de assistência social e ao Conselho de Assistência Social do Distrito Federal a fiscalização dessas entidades, referidas no CAPT na forma prevista na lei ou regulamento. Então, o Conselho Municipal ele vai o quê? Ele vai legalizar essa entidade para o seu pleno funcionamento e ele vai fiscalizar se ela está cumprindo essa política de assistência social de forma legal. As entidades e organizações de assistência social podem, para a defesa de seus direitos referentes à inscrição e funcionamento, recorrer ao Conselho Nacional ou Estadual, Municipal do Distrito e do Distrito Federal. Esse parágrafo ele é bem explicativo, né, porque pode ocorrer de um Conselho Municipal não deferir a inscrição e funcionamento de uma entidade. E se ela se achar no seu direito legal, ela pode recorrer ao Conselho Estadual e, posteriormente, também ao Conselho Nacional. Voltando aí para a nossa aula, no artigo 10 traz a União, os estados, o município, o Distrito Federal poderão celebrar convênios com entidades e organizações, entidades sem fins lucrativos, a adega de atendimento, de assessoramento e defesa de garantia de direitos, em conformidade com os planos aprovados pelos respectivos conselhos. Aqueles conselhos de organização paritária, com participação da sociedade civil, que são órgãos de deliberação, eles vão aprovar os seus respectivos planos de assistência social no seu âmbito municipal ou estadual.
Então, assim, os estados eles poderão celebrar esses convênios com essas entidades, mas em conformidade com os planos aprovados pelos seus respectivos conselhos. As ações nas 3 esferas de governo na área de assistência social realizam-se de forma articulada, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos programas, suas respectivas esferas, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que esse artigo 11 ele quer dizer? Coordenação e normas gerais cabe a quem? À União. Aos estados e aos municípios cabem a coordenação e a execução da política de assistência social. Então, a União ela vai ficar com o papel de coordenar e expedir as normas gerais, e os estados e municípios eles vão coordenar e executar essa política na sua esfera. É isso que o artigo 11 quer dizer aqui. Aí agora a gente vai fazer aquelas questõezinhas básicas para a gente poder fixar o conhecimento que a gente aprendeu até aqui agora. A Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, de 1993, em seu artigo 6º, afirma que as proteções sociais básicas e especial serão ofertadas principalmente no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social. Entidades sem fins lucrativos. A adega de vinho, que eu falei para vocês, né? A entidade de atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos. O CRAS é uma unidade pública municipal. Ok, certíssimo. De base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias. Lembra que eu falei para vocês que o CRAS ele vai ofertar a proteção social básica destinada às famílias e à comunidade? Certíssima essa alternativa. O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos, famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas de proteção social especial. É isso, gente. CREA, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ela vai atender indivíduos e famílias que já teve uma violação de direitos, né, e que precisam dessa atenção especializada. Certíssima essa questão também. O CRAS e o CREA são unidades comunitárias instituídas no âmbito do SUAS, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam serviços, programas e projetos e benefícios da assistência social. O CRAS e o CREA são unidades comunitárias, gente? Não, né? O CRAS e o CREA são unidades públicas. Quando fala que é unidade comunitária, dá aquilo que foi a comunidade que fez, né, que regulamentou ali, que instituiu ali, não é isso. Né? O CRAS e o CREA são unidades públicas. Então, logo a gente tem a 1, alternativa 1 e 2 correta, né? Letra C, né? Vamos ver se a gente acertou.
Letra C, isso mesmo. Vamos para a próxima.